Olá pessoal, vamos chegando, boa noite, vamos chegando pessoal, vamos lá, vamos começar. Olá Dani, olá Bela, olá Suzy, Thalia, sejam bem-vindos. Kel, Moisés, vamos entrando que hoje tem muito conteúdo bacana e hoje tem um convidado muito especial. Olá Sandra, seja bem-vinda. Fala Valmir, o JP, o Laércio Vitoriano, que cara bacana, que cara legal. Obrigado pela presença, Laércio. Costa aqui, boa noite a vocês. Eu quero conversar um pouquinho com vocês hoje. Hoje a gente tem um tema muito legal e é um tema que é muito comum entre os empresários, de confundir essa coisa de CPF, CNPJ. E eu quero falar isso com vocês. Quero conversar com vocês sobre isso hoje. Quero contribuir, passar a experiência que eu adquiri durante essa jornada. Mas hoje eu tenho um convidado especial para você. Tá? Hoje eu tenho um convidado especial. Hoje a live é de campeão e o campeão tá chegando aí, então eu quero que vocês cheguem aqui, que vocês estejam conosco, mas eu quero que vocês também façam o seguinte: coloca aqui o aviãozinho, tá? Passa o aviãozinho para 3 pessoas, vamos ajudar. Pega as pessoas que necessitam aqui, que estão necessitando de entender essa perspectiva, tá? De separar CPF de CNPJ, mas não só isso. As pessoas que querem entender a história de empreendedor, tá? Compreender a história do empreendedor. E hoje eu tenho aqui um convidado especial que eu vou compartilhar com vocês. Eu quero conversar com vocês sobre isso. Vou falar já com ele, já eu falo com ele, tá bom? Mas antes eu quero responder uma pergunta aqui, tá? Eu quero responder uma pergunta porque me fizeram essa pergunta. Sempre me deixam aqui várias perguntas no direct, não dá para me responder todas, mas eu vou responder algumas aqui. E na live passada, a live de ontem, tá? Eu quero agradecer também a todos que participaram. Na live passada eu falei sobre princípios de negócio e me fizeram uma pergunta e a pergunta foi bem pertinente. Eu quero aqui responder: qual o princípio que mais te ajudou a vencer como empresário ou vem me ajudando a vencer, tá? E eu vou dizer a vocês, de todos aqueles princípios que eu tracei, eu acho que teve um que foi muito primordial para que eu pudesse realmente chegar de forma consolidada em vários negócios. O principal deles, tá, foi quando eu escrevi como princípio de negócio ter 6 meses. Eu escrevi isso no papel como princípio de negócio, ter 6 meses de caixa, 6 meses de caixa sem depender de um recebimento dentro da empresa. E aí eu fui perseguindo isso diuturnamente, e esse caixa me deu liberdade de escolha. E o caixa, ele manda mais do que você dentro da empresa, tá? Ele manda mais do que você dentro da empresa. Então é importante, trace uma meta de caixa dentro da sua empresa. Tenha isso como um princípio de negócio. E aí você vai compreender o quão é importante, o tanto que é importante um caixa dentro da sua empresa. É muito importante você fortalecer o caixa dentro da sua empresa. Agora trate isso como um princípio de negócio e não rompa isso. Se você disser: olha, eu preciso ter um caixa X, comece com pouco, mas defina. Comece a agir, defina. Então, se eu preciso de um caixa que tem, o meu negócio precisa de um caixa de R$1.000, definiu, vai para cima. Começa a entender isso, começa a compreender e buscar isso, tá? Então, um dos princípios que me ajudou demais, depois que eu escrevi isso, que eu coloquei no papel, que eu precisava de 6 meses da minha empresa
Isso me ajudou demais. Eu fui perseguindo tudo isso, eu fui trabalhando tudo isso, e de verdade hoje eu cheguei e eu pude escolher realmente em que momento eu iria investir, em que negócio eu iria investir, e comecei a trabalhar as teses de negócio para que eu pudesse fazer investimento. Então eu aconselho vocês a olhar muito bem isso e definir os princípios de negócio de vocês. Eu vou aqui agora chamar o nosso convidado, porque o cara é muito bom. Muito bom. Vamos aqui. Vamos ver, saber quem conhece aqui. Isso. Vamos aqui. Vamos saber como é. Então a nossa live de hoje, o nosso tema de hoje é CPF e CNPJ. O que separar do CPF e do CNPJ? O que não separar, o que não separa, o que a gente não consegue separar entre CPF e CNPJ? O que que a gente consegue separar? Você que está aí, você que é empreendedor, tá? Você que está no seu dia a dia. Eu sei que quando a gente começa, a gente tem uma dificuldade muito grande de entender, de compreender isso, mas é importante você compreender. E eu hoje, hoje eu sou contador de formação, e eu fiz isso porque eu acabei necessitando muito disso. Eu acabei precisando entender melhor o que é um CNPJ, o que é um CPF, e a gente acabou precisando compreender isso, e eu fiz isso porque foi necessário, tá? Foi muito necessário eu aprender a separar tudo isso. Então, eu vou dizer para vocês, no meu conceito, o que eu acho que deve realmente separar como CPF e como CNPJ, até para auxiliar, para ajudar vocês, para contribuir com vocês no ponto de vista técnico também, mas no ponto de vista prático. Por que prático? Porque eu já vivenciei, eu passei por isso. E quando eu passei na minha trajetória, no meu entendimento de empreendedor, naquele momento, de verdade, eu não entendia, eu não compreendia. Isso é uma dúvida muito comum entre todos, é uma dúvida muito comum. E aí eu quero clarificar para vocês. Eu quero começar aqui por 2 pontos, né? O que não separa. O que não separa? O que a gente não consegue separar? E por que a gente não consegue separar do CPF e do CNPJ? O que? De verdade. Tá? Eu quero conversar com vocês aqui e explicar isso para vocês, porque é comum essa dúvida, é comum esse entendimento, é bem comum acontecer entre os empresários. E o que eu não separo? Tá? Problema em casa. Problema em casa. Se eu tenho um problema em casa, tem muita gente que diz assim, olha, eu tenho um problema em casa, tá? E eu sei separar. Eu sei separar o meu problema de casa com o meu problema do trabalho. Sinceramente, não dá para separar. É muito desafiador você estar com um problema em casa, tá? E ser produtivo no trabalho. Então, é importante que você enfrente a sua realidade, entenda a sua realidade, compreenda ela e resolva o seu problema. Alinhe o seu problema, tanto no seu trabalho quanto na sua casa. Da mesma forma que o seu trabalho, ele afeta lá na sua casa. Quando você leva aqueles problemas lá para dentro de casa, você vai levar, você carrega. E você que é empreendedor? Você que é empreendedor, os problemas vão tudo dentro da mochila. Os problemas saem tudo dentro da mochila. Você não consegue separar. Quando você chega em casa, você está carregado com todos os problemas do dia a dia, com todas as dificuldades, com todos os obstáculos. Isso é comum demais acontecer. Então, amigo, para com essa história. Que você, lá na sua casa, é uma pessoa e lá na sua empresa é outra. Não dá. Você não consegue separar. Então, é uma percepção, é um entendimento em que você de verdade não consegue separar.
Outra coisa que você não consegue separar, tá? É a questão. Fala, garoto! Ô, Max, como é que Rogério tá? Minotouro. Tudo bom, meu Cara, que irmão? alegria, rapaz. Que alegria. Eu tava falando aqui, que bom que você tá aqui. Tinha uma dificuldadezinha da conexão, mas aí chegou. Muito obrigado pela sua presença, Eu que tá? agradeço, meu irmão. Que Deus agradeço. abençoe sua vida. Eu estava justamente falando aqui, Minotouro, do que separa do CPF, do que separa do CNPJ e o que não separa, tá? E, de fato, tem coisas que a gente não consegue separar. Você não consegue ser uma pessoa em casa e ser uma outra pessoa no trabalho. Não dá. Então, se você tem um problema em casa, mano, você vai realmente levar isso para o trabalho e vice-versa. Agora, tem outra coisa importante que na nossa trajetória como empreendedor a gente carrega, que é a tal da educação financeira, sabe? O empreendedor, quando ele já tem uma dificuldade, eu vou chamar assim, de interpretar financeiramente as suas contas dentro de casa, provavelmente você tem também uma certa dificuldade com o financeiro. Então é muito comum isso acontecer e é hora de pedir ajuda, né? É hora de você procurar o especialista, é hora de você construir uma nova história, é hora de você se aproximar de pessoas que de verdade podem te auxiliar, porque eu vejo muita gente, eu tenho um problema financeiro, e todo mundo gosta de dar pitaco, sabe? Lá no Ceará a gente chama assim, pitaco, gosta de dar palpite, e muitas vezes acontece o cara com problema financeiro, vai lá no açougueiro, o açougueiro quer dar palpite, o açougueiro entende de carne, não é de finança, né? Então é importante a gente poder contribuir com as pessoas, entender um pouco as pessoas. Mas fala para a gente aqui a sua trajetória, como é que você chegou a ser esse campeão e agora no mundo do empreendedorismo. Fala um pouquinho para a gente aqui. Ô, Max, boa noite aí, galera. Boa noite quem está acompanhando aqui essa live, né? Eu costumo falar que eu tive uma sorte, rapaz, porque eu nasci com talento, né, de esporte, talento, mas também o talento ele atrapalha, né? Às vezes ele atrapalha porque muitos desses meninos, eu costumo ver muito menino assim, talentoso, e eu falo assim, cuidado com o talento, porque o talento, né, deixa o cara um pouco mais arrogante. E isso acontece não só com um menino talentoso, como aquele empresário que o cara leva jeito, é um cara, um comerciante nato, e de repente ele começa a achar que ele não precisa aprender nada. É como você falou, não busca apoio de ninguém, nenhum especialista. Ele acha, ele nasceu sabendo praticamente tudo aquilo ali. E aí ele vai até uma hora, né, até um local. Mas chega nesse local, para esse cara conseguir passar esse patamar e conseguir, né, se destacar no meio, ele vai chegando num lugar onde a concorrência é braba, é o mesmo jeitinho na luta. Chega no UFC da parada, né? Que é a hora que ele começa a ter. Todo mundo começa a estudar o jogo dele, começa a olhar o que esse cara tá fazendo, fica mais difícil. Né? E eu vi isso, assim, uma parte, uma hora a gente era bom, né? Os irmãos Nogueira e tal, lutamos no Japão, depois aí o negócio começou a mudar, o próprio Japão começou a sentir que os americanos eram donos do negócio voltado para esporte, né? Tinha que estudar como é que os americanos faziam o negócio. A gente foi para os Estados Unidos, estudou negócio de academia, estudou as lutas, porque a luta mudou bastante, as características, mudou do ringue para a jaula. E eu fui um curioso que eu fui buscando, né? Sempre fui buscando, eu me vejo isso. Ah, Rogério, você é bom? Não, eu fui curioso. Eu ia lá, ia na academia, pegava um treino diferente, ia na outra academia. Olha lá, pô, fui lá agora treinar na Centro de Preparação Física da Nike. Eu já voltava com um negócio diferente. Eu treinava Muay Thai lá na Holanda, né? Onde os holandeses são os melhores do kickboxer do mundo. Aí depois eu trazia um tailandês que era bom para academia. Aí, pô, tem um cara russo lá na Rússia, que o cara foi para a Olimpíada e foi muito bem lá, traz esse cara para o Brasil. Eu fui fazendo esses intercâmbios. Meu irmão viajou também pelo mundo e fazendo um intercâmbio com a academia. A gente foi trazendo um pouco de cada coisa, via o que adaptava bom para mim, pode não ser o bom para você, entendeu, Mike? Você é um cara de correr sprint. Às vezes eu sou um cara de correr fundo, longa distância. Eu sou um cara que deixa as lutas para o último minuto do segundo round.
e você já quer definir a luta no primeiro round. Então, a característica sua é nocaute, é rápido. Então, a sua característica é curta distância, sair na curta. Para mim, tem que ser longa distância, porque eu vou levar o cara para o cansaço, para o limite. Então, eu fazia muito isso. Eu estudava o estilo, eu queria não atropelar o estilo meu, né? Sempre de usar as minhas características importantes. E aí eu fui esse cara, o curioso que foi aprimorando. Nunca me considerei um cara talentoso, de talento nato. Apesar de ter um irmão que um grande campeão, mas a gente sempre seguiu essa linha de ganhar pelo cansaço. Muito treino. Cara, que bacana o teu depoimento, porque você fala aqui que o talento ele também é perigoso, né? Porque o talento ele causa uma certa arrogância. Às vezes o cara sem se perceber, né? Às vezes o cara nem se percebe o quanto ele tá ali e de repente ele tá sendo até um prepotente, tá querendo fazer algo antes de poder. Mas de verdade, eu já vi muitos talentos nascerem pela necessidade, tá? Muitos talentos nascerem pela necessidade por conta do local onde está, do momento que está. Então, empreender também tem muito isso. Empreender, a gente corre muito risco, né? Então, o empreendedor, ele corre muito risco. E ele acaba, o empreendedor, quando chega, eu até já falei disso, da diferença do empreendedor e do empresário, porque o empreendedor, ele corre risco, mas ele é aventureiro, né? Quando você vai se tornando um empresário, aí você não quer correr tanto risco, né? Você já mede mais o risco, você entende mais do fisco, você começa a compreender mais os relatórios, então você começa a mergulhar mais naquilo. Porém, a sacada é você se tornar um empresário sem deixar de empreender. Você precisa, de fato, ainda correr risco para alcançar e galgar grandes objetivos. Não tem jeito, você precisa. Mas hoje, eu estava falando aqui um pouquinho no começo sobre a história do CNPJ e do CPF, da confusão que as pessoas fazem ainda. Isso é comum muito no começo, quando você vai empreender, de até um prolabore. Um prolabore não está bem definido dentro da sua empresa. Um prolabore não está ajustado dentro da sua empresa. Vou dar até um exemplo que é muito clássico. Às vezes você está ali como sócio, dono da empresa, e de repente você faz um comercial na empresa, mas você quer ser pago como o dono, sabe? Comercial normalmente ganha. O que é que o mercado paga no comercial? Sei lá, 10 mil, 5 mil. Mas você é o dono, aí você vai lá, se eu quero receber 30 mil. Ah, você quer receber 30 mil, mas a empresa pode pagar? Então as pessoas às vezes enxergam a empresa como sua serva, né? E que, na verdade, nós empreendedores, devemos servir a empresa. Para aí sim, no momento futuro, a empresa te servir e você poder desfrutar de todo o seu trabalho, né? Então, há essa dificuldade. E eu recebo aqui algumas perguntas, as pessoas dizendo, né? As pessoas falando, mas quanto eu posso tirar de Prolabore? É simples. Olha o que o mercado paga para o que tu faz dentro da empresa. Então, se tu faz o comercial, o mercado paga 5 mil, pois se pague 5 mil. Tá? Não, mas eu sou dono. Tudo bem, você é dono. Então, espero por uma distribuição de lucro, tá? Dentro da tua empresa. Então, são coisas assim que a gente precisa e eu acho que a gente deve clarificar para o empreendedor para que ele comece a fazer o trabalho dentro da sua empresa, mas comece de uma maneira coerente, de uma maneira correta. Você que teve aí desafios, que franqueou, que trabalhou várias academias aí pelo Brasil e outras coisas dentro do seu processo de empreender. Me fale da sua dificuldade que você teve aí. O Max, assim, na verdade, o empreendedor, ele vai muito assim nesse, eu tenho talento para isso, eu faço muito bem isso. Mas uma coisa é o cara ser empresário, né? Uma coisa é você ser bom, uma boa manicure ali, quero montar um salão. É diferente. Agora você vai começar a fazer gestão, trabalhar financeiro, fluxo de caixa. É coisa que é como se você falasse assim, você é médico. Eu acho que eu gosto de medicina, você médico. E amanhã você quer operar. Eu falo muito isso, essa aventura do empreendedor. Ele quer amanhã operar um negócio onde ele não é especialista ainda, né? E ele vai aprender no meio do caminho. Mas aí o cara tem que buscar apoio
buscar apoio tipo um Sebrae, começar até pequeno e aí depois, né? Não, até porque é muito bom o material do Sebrae e aí você buscar um apoio de uma gestora de franquias, e aí vai, né? De uma aceleradora. E assim, eu acho que foi como a gente fez, né? A gente buscou, né? Não só empresa de expansão, mas buscou a empresa de fazer a formatação de franquia. Aí foi entender o nosso negócio, se ele era franqueável ou não. Ah, tá, beleza, dá lucro, dá para franquear isso? Dá. Aí foi fazer os manuais. E aí, cara, foi um outro trabalho, porque assim, para fazer os manuais não era. Não, tinha que ter todo o processo desde a recepção até apagar a luz, quanto tempo a menina tinha que limpar o tatame, quais os horários de intervalo dos treinos, para depois limpar. Tudo isso na hora de você, do cara receber uma academia, ele tem que saber porque ele monta seu negócio como franquia, justamente porque ele não sabe o que tem que fazer, que se ele soubesse, ele, ele, ele já faria, né, com a academia com a marca dele, ele está fazendo sua marca. Então a vantagem do cara ter uma franquia é que ele vai ter uma marca forte, mas que também ele vai receber processo de como funciona, seja administrativamente ou seja como vai dar aula, o processo de aula do especialista. E a gente foi fazer aquilo. A gente já tinha um tempo que morava nos Estados Unidos, isso ajudou bastante, porque o americano sempre muito organizado, né, com os processos, e também a gente viu que o americano ele tinha um negócio que você não precisa de tantas pessoas, essa questão da produtividade. Outro dia, outro dia eu estava conversando com um cara, né? Um cara muito bom. E ele falou assim, pô, cara, eu não atendo o WhatsApp durante o dia. E eu não entendi aquilo, né? E aí ele falou, cara, o tempo é curto, você tem que ter produtividade. Lá no Brasil, vocês usam muito WhatsApp. Aqui a gente usa text message. Não usa tanto WhatsApp, porque senão o cara fica bombardeando o dia todo o WhatsApp e você perde produtividade. E realmente, né, a gente começou a notar que, né, as meninas da recepção tinham que ter um processo de como ela abria, como é que ela fazia as ligações de retenção, as ligações de vendas todos os dias, tudo isso no processo, o que o coordenador ia fazer, o que o gerente ia fazer. Então foram meses e até anos escrevendo a aula do dia, aula de sexta-feira, repete a aula de segunda e quarta, a de terça e quinta é repetição, a de sexta é uma revisão. E aí começou a manualizar todas as aulas e todos os processos do professor, o coordenador, a recepção. Foi uma aventura. E a gente passou muita dificuldade, porque a gente cresceu muito rápido. E cresceu muito rápido. E não só porque a gente tinha organizado os processos, mas aí, quando você expande para muitas regiões, tem características diferentes de cada região. A gente passou, né? Tá aprendendo muita coisa nesses 10 anos aí como franqueador, porque a gente fala que a franquia é a pós-graduação da gestão do negócio, né? Quando é da franqueadora, você tem que estar graduado naquele negócio. Então, a gente aprendeu muito, muito nesses 10 anos aí. Foi uma coisa boa, né, franquear, mas também, ao mesmo tempo, teve dificuldades por essa questão de logística, de você fazer, né, toda a parte de auditoria, consultoria. No Brasil, um país muito grande, né? Se você franquear num estado só, você consegue sair ali para a cidade mais perto. Mas no Brasil, amanhã você está aqui no Nordeste, amanhã depois no estado no Sul. Então tem que ter alguns consultores viajando pelo Brasil tudo. Isso tudo é um pouco mais difícil. Mas tem sido uma experiência prazerosa, porque é o que a gente gosta de fazer. E eu acredito que o esporte a gente vai mudar a vida de muitos jovens aí pelo Brasil. É isso aí, isso é a jornada do empreendedor. Você acaba aprendendo, né? Então você tem novidades, aprendizado. O aprendizado ele é contínuo, não tem jeito. Você vai aprender, você vai fazendo, vai aprendendo. Você vai fazendo, vai aprendendo. E você falou aqui de processo, né, doutor? Eu acho isso muito interessante. A empresa ela precisa, né? Ela tem que ter os processos bem definidos. Mas tem umas coisas simples, simples que muitos empreendedores não fazem, que é separar realmente uma conta do teu CPF com o teu CNPJ. Eu vejo um erro muito comum dentro das empresas, sabe? O pessoal ainda pagando conta de pessoa física dentro da pessoa jurídica. Isso é um processo. Isso precisa ser definido, alinhado, né, ajustado. E essas dificuldades que o empreendedor ainda tem, às vezes até por falta de orientação, uma falta de conhecimento, é um aprendizado de jornada, tá? Como um planejamento tributário. É necessário você fazer um planejamento tributário. Eu vejo muitos empreendedores assim com a vontade imensa
de até se aposentar, sabe? Eu não sei nem se isso é a palavra, porque no Brasil, culturalmente, a gente tem essa coisa de, ó, tenho que pagar o INSS para se aposentar. Agora, o empreendedor na veia mesmo, aquele na veia, ele vai pensar em quê? Ele vai pensar em liberdade financeira, ele vai pensar em independência financeira. Que aí eu quero contribuir um pouquinho aqui com vocês a diferença de liberdade financeira para independência financeira. O que é essa diferença, tá? Você ter independência é você ter uma renda passiva que você não precisa trabalhar e você vai viver. Ok, eu tenho uma renda passiva, ali eu não preciso trabalhar, eu vou viver. Mas independência financeira é você dizer assim, olha, eu quero ir para Londres hoje. E simplesmente você pegou o avião e foi. Quando você tem a liberdade financeira, você vai para Londres sem problema nenhum. Mas a independência, muitas vezes você tem que pensar, se eu for para Londres, esse mês eu não vou pagar minhas contas. Você tem até essa independência, mas a liberdade é você ir para onde você quer. E, olha, isso não é muito comum e é desafiador você conseguir como empreendedor. Por quê? Porque está linkada a mindset, a maneira de pensar, a forma de pensar. Então, fazer um planejamento tributário, eu detesto deixar dinheiro na mesa, tá, Milton? Eu detesto. E o que é deixar dinheiro na mesa? Vou pagar para o governo. Vou pagar INSS para o governo. Se você tiver o hábito de poupar, pode acreditar. Aquele dinheiro vai lhe render e vai render muito mais e vai lhe dar liberdade, porque vai para o seu caixa. E no seu caixa, você tem liberdade de escolha. Empresa que tem caixa, eu estava falando um pouco aqui, porque ontem a gente fez uma live sobre princípios de negócio. Em 2017, doutor, eu escrevi um princípio de negócio meu. Olha, a minha empresa ela tem que ter 6 meses de caixa. 6 meses de caixa, sem receber um centavo. E isso é bem desafiador no Brasil. Por quê? Porque o capital de giro do Brasil não chega a um mês. Tá? O empreendedor ele não trabalha um mês de capital de giro. Estou falando no geral, segundo o Sebrae. Porém, eu me desafiei. Eu digo, eu preciso ter 6 meses. E ali eu fui trabalhando. Fui fazendo um planejamento tributário, fui entendendo, fui compreendendo. Ao invés de eu ir pagar INSS, não vou pagar INSS, não. Eu vou fazer como distribuição de lucro, porque em distribuição de lucro eu já não pago novamente. Eu já paguei. Então são essas coisas que precisam ser trabalhadas, ser alinhadas. Então eu auxilio e peço que vocês procurem, vocês que estão aqui, que são empreendedores, olha, valorize um bom contador, tá? Um bom advogado, um bom jurídico, porque isso vai te dar subsídio para você também crescer nessa linha, né? nesse entendimento e separar esse CPF do CNPJ, tá? Fazer essa separação. Agora é muito bom, tá? Escutar você, doutor, entender a sua história de empreendedor, a sua história de campeão. Eu assim, de verdade, quero lhe agradecer, sabe? Do fundo do meu coração, por você estar aqui com a gente. Eu fico extremamente feliz. Vejo você um cara muito solícito. Eu acho que isso é uma característica de generosidade do ser humano, que o ser humano tem. Então, de verdade, eu me sinto feliz em estar com você aqui. Eu quero que você entenda isso, que a minha reciprocidade é verdadeira com você. Então, eu quero dizer aqui aos presentes, agradecer também aqui aos presentes e dizer que, cara, empreender dá trabalho, cara. Crescer dá trabalho. Hoje a gente falava, agora à tarde, eu e você, e a gente dizia como dói crescer, não é? Como quando você cresce, o caos chega perto de você, tá? Então fala um pouco disso aí, pessoal. Eu acho assim que para crescer, né, você tem que saber assim, porque assim muitas pessoas eles falam assim, é bom vender, né? Vamos vender. E eu falei muito isso hoje de tarde para você, né? Você tem dois perfis, né? Tem um cara que é o zagueirão ali que está segurando, né? Um financeiro bom, né? E aí você também tem a galera do comercial, né? O cara do comercial ele pensa muito em vender. Só que tem uma terceiro pilar que é a entrega. Muitas vezes você vende e não consegue entregar. Ou então você entrega, mas você não vende, né? Então você tem que equilibrar, né? Entre o marketing, você começa a crescer seu marketing, você começa a crescer as vendas, você tem que crescer a entrega, senão você cresce aqui e você não consegue entregar.
que às vezes você entrega demais e você está com a venda fraca, você não consegue sustentar a sua operação também. Assim, quando você cresce rápido, é muito difícil você equilibrar os três, né? Você faz muito marketing, você vende muito e você não tem equipe de operação para poder, né? Somente negócios de franquia, onde você tem que viajar muito. Então, tem muita logística de viagem, compra de passagem antecipada, consultor para tudo que é lado, cada um com a carteira de cliente, né? Então, você equilibrar isso aí, taxa de evasão de academia, taxa de marketing, recepção, treinamento comercial. Então, tem um consultor para cada especialidade, né? Do marketing, vendas, retenção. E o marketing é muito importante. Então, às vezes, você cresce no marketing, mas a sua parte comercial não acompanha. Então, você tem muito lead, mas você não consegue vender aqueles leads, né? Então, não adianta estar jogando dinheiro fora. Ou então, você tem muito vendedor bom, mas não tem lead para ele. Seu marketing está fraco, né? Você tem que equilibrar. Ou então, você tem muito já, venda já feita, mas você não tem produto para entregar. Somente se você trabalha com serviço, né? A gente que trabalha com serviço. Aí, meu pai, velho, você falou de contador, eu gostei. Meu pai é contador, sabia? Meu, Legal, legal. contador bravo. Ele gosta, né? E ele troca ideia com a gente direto. Ele tem um escritório de contabilidade. Eles eram contadores de uma rede de loja insinuante. É uma rede de Sim, loja da Bahia. Os caras eram grandes. Então, eles se fundiram com a Ricardo Eletro, chegou a mais de 1.000 lojas. E meu pai, que era o contador geral dessas empresas. Meu pai trabalhava e viajei em vários estados, né? Onde eles abriam loja, meu pai implantava a contabilidade. Então, meu pai sempre foi um cara que pensava grande. Ele falava para mim, ó, registra uma marca, faz uma academia, faz um programa. Ele tinha uma cabeça muito boa para o negócio de empresa, né? Então, me ajudou bastante com esse negócio. Mas sempre, né? Sempre aprendizado. Não adianta, às vezes, você fazer a faculdade e na hora que você for para campo, você não tem experiência. Só a experiência, só o dia a dia que te dá, né? O dia a dia do trabalho de você errar e acertar e colar. Mas eu acho que o importante, viu, Max, é você colar com gente boa. Colar com gente boa, porque muita gente vai ter um bocado de conselheiro que a gente dá um conselho, mas o cara não viveu aquilo ali, né? Aí se você, pô, tô mexendo com produto de farmácia, pô, vou ali ver o que o Max tá fazendo. Você entendeu? Eu vou no especialista, porque tem coisas que o cara é bom empresário em outro ramo, mas num ramo de curso, por exemplo, tem uma outra tributação, tem a questão dos livros, material didático, é um tributo diferente. Cada negócio é muito específico. O próprio contador fala, eu sou bom nisso aqui. E o resto a gente vai atrás, né? é isso mesmo, campeão. Eu acho que a gente tem que sempre estar aprendendo, sempre estar aberto. Olha, eu acredito muito naquele ser humano como você, que tem uma mente radicalmente aberta, sabe? Mente radicalmente aberta para absorver tudo aquilo, um coração de aprendiz, para que a gente possa estar sempre disposto a absorver o que a vida nos dá. Eu tenho uma coisa que eu falo assim, olha, cara, aprenda sempre quando a vida lhe pedir, sabe? Por que, que a vida está me falando sobre isso? Por que, que a vida está me falando sobre aquilo? Ela quer que eu aprenda algo ali. E eu faço muito isso. Então, se hoje eu estou falando de um assunto, né? Hoje de manhã eu tomei um café aqui com pessoas maravilhosas e tal. Estou em São Paulo hoje. Então, eu tomei um café com um CEO aqui de uma empresa grande, né? CEO da América Latina. E eu disse, por que, que eu estou sentado aqui? Que tipo de ação eu estou fazendo aqui? Então, por que, que a vida me trouxe até aqui? É hora de aprender. E cada dia você aprender um pouco mais. É você estar com esse radar ligado, sabe? Eu falo muito disso, meu doutor. Você está sempre com o radar ligado e disposto a aprender. Com vontade de aprender, com desejo de aprender. Então, isso é o que te faz crescer. É o que te faz avançar, é o que te faz ir para outro nível. Então, se cerque de pessoas boas, né? Vivencie com pessoas boas, converse com pessoas boas, visite pessoas boas, abra o seu leque, né, ao ponto da gente compreender e entender que é possível crescer. E eu quero convidar vocês aqui, que estão todos aqui, para ir lá na bio, tá? Na bio, entrar lá no grupo de WhatsApp, de Telegram, que eu quero amanhã também, doutor, a gente está fazendo uma live especial amanhã é uma live bem bacana também, uma live bem especial. Amanhã eu vou passar mais tempo, vou explicar aqui
alguns diamantes que a gente aprendeu durante essa jornada nossa. Mas eu quero aqui lhe agradecer, tá? Dizer a você, eu estou sempre à disposição, quero deixar aqui aberto para você fazer as suas considerações finais e quero desejar sucesso de Deus na sua vida e que Deus abençoe a sua vida, a vida da sua família, a vida dos seus filhos. Amém, E eu irmão. vou estar sempre à disposição aqui, irmão. Fique à vontade aí para suas considerações. Amém, irmão. E, assim, esse tema que você falou, né, muito interessante. Assim, como a gente vem de um meio, né, de academia, muita paixão, muito amor, quero dar minha aula, ensinar, e você, às vezes, e uma vez eu lembro que eu fui num treinamento de um cara americano de gestão, e ele falou assim, ele tinha juntado 350 donos de academia no hotel, fazendo uma palestra. E ele falou assim, esse treinamento é de quê? Aí todo mundo, de academia, né? De como dar aula, academia. Ele falou assim, não, esse treinamento aqui, ele é de gestão, ele é de marketing. Porque é o seguinte, academia é só um negócio que você vai fazer isso aqui, ó. É atividade. Mas você tem que aprender a gerir pessoas, você tem que saber que é a responsabilidade de você, né? Como professor você tem, o cara vai, eu tenho 30, eu tenho 10, então são 30 famílias que você tem dependendo de você, então você tem que saber que não é a sua pessoa física, e aí você não pode meter a mão no dinheiro da academia. No final do dia, quem que pega dinheiro aqui? Geral levantando a mão, né? Porque é dono de academia, é um negócio muito informal. E aí ele falou assim, ó, não trate o seu negócio como um hobby. É um hobby, né? Que todo mundo acha que a academia, a luta é um hobby, porque é o que ele gosta de fazer. Mas você está num negócio. E aí, muitas vezes, o empresário, né? O empreendedor, o empresário, né? Que tem uma barreira entre empreendedor e empresário. Ele não encara o papel de empresário e ele vai e vive o empreendedor. Só o sonhador, estou empreendendo, estou empreendendo. Mas quando ele vira empresário, realmente, ele tem que separar o que é conta da academia, o que é conta da empresa, da conta física dele, ele não vai pagar as contas do carro dele. Quebrou o carro, ele vai no caixa da empresa. E é muito comum, né? Se você olhar, endividamento no Brasil é muito grande. O Brasil, a potência do Brasil são as pequenas empresas. E hoje, né, se você olhar assim, se eu não me engano, 80% ou 70% do Brasil são das pequenas empresas. E se a gente se organizar mais como pequeno empresário e levar isso a sério, a gente hoje, né, que sustenta o Brasil, os impostos, as taxas do Brasil. Então, eu acho que assim, esses momentos, você falar sobre isso, como você está falando, Marcos, é um grande assunto, porque muitos empresários ainda estão fazendo errado, muito porque não sabem ainda, não tem a instrução certa. Eles têm a paixão de fazer. Como um cara é bom de luta, ele quer abrir uma academia. Ele tem paixão, mas tecnicamente, para operar aquele negócio, ele não está fazendo as coisas erradas. Aí depois, no final do mês, não tem dinheiro para pagar. Tal. E ele começa a atrasar as contas. E aí ele chega um momento que ele tem que fechar o pequenininho negócio dele, sendo que ele tem um grande potencial para abrir várias academias, né? E eu vi muito isso, Max. Eu fui crescendo assim, apanhando e tal, e meu pai me ajudando para caramba. Minha irmã é contadora, financeiro nosso, fez um negócio familiar. Hoje minha mulher é nossa gestora também né, da academia, da franqueadora, me ajuda para caramba. É um negócio familiar, mas está crescendo, né, passos curtos, mas crescendo, tentando crescer com consciência e com pessoas boas, né? Então eu acho que lives como essa, esse movimento que você está fazendo, ensinando o empresário, né, a ser empresário, não só ser um aventureiro, sonhador, empreendedor, né? Eu falo muito empreendedor, sonhador, mas o empresário é o cara que vai tratar o negócio dele como empresa, não como hobby, né? Não como um sonho. Esse cara vai ter que tratar o negócio dele a sério. Aí não misturar dinheiro, fazer processo, fazer tudo certinho. E aí é legal. Eu estou acompanhando aqui, tá? Suas lives. Amanhã eu vou estar contigo aí, acompanhando sua live aí, essa live especial, tá? Parabéns aí pelas informações, pelas instruções que você está fazendo aí com esse movimento com os empresários aí do Brasil. Bacana, muito obrigado, muito obrigado. Você falou um negócio muito interessante, e aí eu acabo assim, todos os empreendedores, eles precisam tratar a coisa como séria, né? A coisa como realmente deve ser tratada. E muitas vezes aí você trata como hobby ou até mesmo como aquele sonho, sabe? Mas o sonho e o hobby, ele é seu. Ninguém vai investir nisso, no negócio. Então você tem que procurar parcerias, pessoas certas, tá? Se envolver, buscar conhecimentos em cima disso. Então, se você tem um sonho,
trate ele de forma real, enfrente a sua realidade, construa a sua história. Eu falei aqui no outro dia, tenha uma vontade inabalável de construir a sua própria história. Vontade inabalável de construir a sua própria história. Assim como você, assim como eu, que a gente está aqui contribuindo com as pessoas, tá? Mas com a vontade inabalável de construir a nossa própria história, de deixar o nosso legado, de realmente fazer valer as coisas, tá? E acredite, se você precisa de um parceiro, se você precisa de uma pessoa que possa lhe orientar, vá buscar aquele cara que é especialista naquela área, tá bom? Então, Minotouro, muito obrigado, tá? Muito obrigado. Deus abençoe aqui a todos nós. Eu quero pedir a vocês que estão aqui na live que façam um print aqui e poste, vai. Faz um print aqui, a gente posta aqui. Pra gente aqui ver pose aqui de campeão. Vamos lá. Isso aí, garoto. Muito obrigado, viu, campeão? Que Deus abençoe sua vida. Deixa eu meter a mão no print aqui, eu vou tirar também, mano. Aí. Valeu, querido. Um abraço para vocês. Mais uma vez, muito obrigado, tá? Se vocês... aqui a gente fica com muita alegria, com o coração cheio de alegria, tá? De repassar para vocês. Então, Minotouro, mais uma vez, obrigado. Deus abençoe sua vida, a vida da sua família. E vamos lá. Abraço, pessoal. Tchau. Um abraço. Valeu, galera. Os